Caros concurseiros, nós vamos resolver agora as questões da prova que vocês realizaram ontem, né? O simulado. Então essa aqui é a primeira questão de matemática. Um restaurante aumentou o número de funcionários que antes eram 80 e agora passou a ser 100. Ele houve um aumento de 80 para 100. Questão muito fácil, não é difícil essa, né? De porcentagem. E diz, assinale a alternativa que representa o aumento percentual em relação à quantidade inicial. Isso é muito importante saber, porque ele está perguntando quanto houve em percentual em cima do valor inicial. Qual é o valor inicial? É 100 ou é 80? Obviamente a gente percebe que era 80 e passou a ser 100. Uma diferença de 20 pessoas, né? De funcionários. Então o que a gente faz? Podemos fazer de duas formas. Uma é bem rápida, inclusive, que é de forma fracionária. A outra é a forma que todo mundo já é mais acostumado, que é resolver com regra de 3. Por que eu vou dar ênfase na regra de 3? Porque em química nós vamos utilizar muito a regra de 3. Então aqui, olha lá. Então a quantidade de funcionários eram 80, inicialmente 100%. Essa diferença que houve de aumento de 20 pessoas, 20, eu quero saber essa diferença, quanto que dá em porcentagem. Uma regrinha de 3 bem simples, diretamente proporcional, né? Já que ela é diretamente proporcional, todas as duas setas são para baixo. Quando a regra de 3 é diretamente proporcional, você multiplica ela em x. Resolve cruzado. 80 vezes x, que vai dar 80x. 20 vezes 100, que vai dar 2.000. E daí está multiplicando, ele passa dividindo. 2.000 dividido para 80. Questão bem simples, dá para cancelar aqui, né, os zeros. Fica 200 dividido para 8. Quanto que é 200 dividido para 8, gente? 25%. Bem simples. Regra de 3. 80 era o valor inicial. Então, dos 100%, 80 o geral é 100%. E 20 pessoas foi a diferença que houve de aumento. Ele está perguntando, a alternativa que representa o aumento percentual em relação à quantidade inicial. Qual foi o aumento? Um aumento de 20 pessoas. Questão simples, usando a regra de 3, rapidinho encontramos 25%. Qual é a outra forma, professor, que pode ser utilizada? Parte dividido pelo todo. A resposta é essa, 25%. Parte dividido pelo todo. Parte é a forma, usando a forma fracionária. Parte dividido pelo todo, multiplicado por 100%. Isso é uma forma muito útil quando você lembra disso aqui em probabilidades. Isso aqui vai ser interessante para a gente utilizar a fração lá em probabilidade, quando nós estivermos estudando probabilidade. Então a parte pelo todo, 20, o todo é 80. 20 dividido pelo todo, multiplicado por 100%. Quando você faz essa multiplicação, vai dar o quê? 2.000 dividido para 80. A mesma situação que aconteceu aqui, ó. Vai dar os mesmos 25%. Olha aí, a mesma resposta. A parte pelo todo, como eu acabei de falar para vocês, para frisar mais um pouco. Isso é na forma fracionária. É a quantidade que houve de diferença dividido pelo todo, que o todo era 80. Né? Então, 20 dividido pelo todo, multiplicado por 100%, também é utilizado em probabilidade. A próxima pergunta de matemática é de regra de 3. Regra de 3 inversamente proporcional. E a gente vai perceber isso. São necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias. Ponto seguido. 60 pedreiros, 40 dias. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros que uma construtora necessitará para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias. Agora, a gente percebe que essa questão é uma questão de regra de 3 inversamente proporcional. Por quê? Porque a quantidade de pedreiros, agora coloca aqui no quadro. A quantidade de pedreiros, meu amigo Abraão, é inversamente a quantidade de dias. Os trabalhadores é inversamente ao tempo. Quanto mais trabalhadores, pessoal, menos tempo demora para realizar a obra. Né?
Quanto menos trabalhadores, mais tempo demora, ou seja, é inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, quando a quantidade de trabalhadores aumenta, a quantidade de tempos para realizar aquela obra diminui. Isso a gente percebe que ela é inversamente proporcional. Para que a gente possa resolver, a gente fixa o do x, eu sempre gosto de utilizar essa forma, sempre o do x, aonde está a grandeza do x, eu fixo ela indicada para baixo. E aí veja, se ela for diretamente proporcional, a gente vai fazer assim, as duas setas indicadas no mesmo sentido, no caso para baixo. Neste caso, como a gente acabou de ver que ela é inversamente proporcional, porque 60 pedreiros demorarão 40 dias para fazer essa obra, esse prédio. Para fazer em 30 dias, com certeza nós vamos precisar de mais pedreiros, porque é menos tempo. Precisa trabalhar mais rápido, precisa de mais trabalhadores. Então, neste caso, vai ser inversamente proporcional. Uma seta fica indicada para baixo, a do x fixada para baixo, e a outra grandeza vai a setinha indicada de forma inversa. Por isso que é chamado de inversamente proporcional, porque enquanto uma grandeza cresce, a outra diminui. E aí, professor, como é que a gente resolve isso? Você pega aqui, ó, a grandeza que está fixada para baixo, que é do x, você repete, coloca o 60 em cima na fração e o x embaixo. Coloca a igualdade e aí verifica. Se ela for diretamente proporcional, você ia colocar 40 sobre 30, mas ela é inversa. Significa que você precisa desinverter isso aqui, né? É organizar para ficar todas duas com as setas no mesmo sentido. O que eu faço? Coloco o 30 em cima, vou desinverter isso aí, porque ela está inversamente proporcional. Para que ela entre aqui, para resolver na equação, eu preciso organizar isso aqui. Então o 30 vai ficar em cima e o 40 vai ficar embaixo. Aí sim, neste caso, as duas vão ficar com as setas no mesmo sentido. Somente quando as duas estão com as setas no mesmo sentido é que a gente faz multiplicação em cruzado. Correto? Então, recapitulando. A quantidade de pedreiros é inversamente proporcional ao número de dias. Porque quanto mais pedreiros, menor o tempo. Quanto menos o tempo, mais pedreiro vai precisar. Isso é inversamente proporcional. Uma seta para baixo e a outra seta para cima. Quando a gente traz para cá para poder resolver, fixa. A que está com a seta para baixo continua da mesma forma, 60 sobre x. Já a outra que está inversa, a gente vai organizar a setinha para baixo, o 30 vai ficar em cima e o 40 vai ficar embaixo. E finalmente, fazemos essa multiplicação. Para ficar mais fácil a nossa continha, já que isso é uma fração 30 sobre 40, eu cancelo o zero, vai ficar apenas x vezes 3, que dá 3x, 60 vezes 4, que dá 240. 6 vezes 4, 24, acrescenta o zero. 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 240 dividido para 3, 80 dias. Valeu? A próxima questão de matemática e última diz respeito à função de primeiro grau. Um dos conteúdos mais cobrados em concurso é função. Uma caixa d'água com capacidade para 3.000 litros de água está completamente cheia. No fundo da caixa há um ralo por onde escoa água a uma razão constante e o volume da caixa varia conforme a função a seguir. Então aí tem a função, né? V igual a 3.000 menos 5t. Esse 5t quer dizer que é 5 vezes t, onde V é o volume em litros e t o tempo em horas. Assinale a alternativa que apresenta o volume de água encontrado na caixa em litros após 30 horas. E aí vem a alternativa A, 2.850, 2.700, 2.970 e 2.470. Essa questão, pessoal, é uma questão bem simples de função, não é uma questão complexa, não é difícil, tá? Texto aí, ela tem a capacidade de 3.000 litros. Está aqui esses 3.000 litros. Né? E ela está nessa função. Há uma modificação conforme a função. O volume vai depender do tempo em horas. Se for 1 hora, a gente substituir aqui 1 hora, 5 vezes 1 vai dar 5, 3.000 menos 5, ele vai reduzir apenas 5 litros. Vai ficar 2.970
3.995. A cada hora que se passa, isso aqui vai multiplicando e vai descontando de 3.000, porque é um ralo que está escoando essa água. Então, portanto, há uma função que determina a quantidade de água que tem dentro desse recipiente conforme o tempo se passa. E aí é o que a gente vai resolver agora. Ele pergunta, assinale a alternativa que apresenta o volume de água encontrado na caixa em litros após 30 horas. Então, 30 horas, nós vamos ter isso aqui, ó. O tempo sendo 30 horas. Vamos resolver qual vai ser o volume. Observe que tem duas grandezas aqui, né? Volume, que é dado em litros, e o tempo em horas, como está explicado lá no cantinho. Então, é uma questão simples de função, porque basta você substituir os valores. Vamos supor que essa questão ele desse o volume de 2.000 litros. Ele ia perguntar quantas horas passaram. Você vai substituir 2.000 aqui e vai calcular o tempo lá. Uma equação de matemática de primeiro grau. Nesta questão, ele só pede para substituir os 30 horas para poder calcular qual é o volume. Então é uma questão fácil, relativamente fácil, né? Só basta você substituir aí, ó, 3.000 menos 5 vezes t. Neste caso, ele está pedindo para calcular 5 vezes 30 horas. E aí você vai fazer esse cálculo. 3.000 menos... Lembrando, não pode fazer primeira subtração com multiplicação. Primeira multiplicação e divisão, para depois adição e subtração. Expressão numérica, regrinha. 50 vezes 30, 150. Volume. Só basta subtrair isso aí, que vai dar 2.850 litros. Pronto. No caso, a alternativa correta, letra A. Alguns professores fazem a analogia da eletricidade percorrendo um fio como sendo água percorrendo uma mangueira. A corrente elétrica seria o fluxo de água e a resistência elétrica seria o diâmetro da mangueira. Assinale a alternativa que estabelece a correta analogia com a tensão elétrica. Então aí, nessa questão, ele se referiu a 3 situações. Ele falou sobre o fluxo de água, que é a corrente elétrica, são os elétrons que estão ali naquele condutor, né, que está percorrendo aquele condutor, a resistência elétrica, que é o diâmetro da mangueira, o diâmetro, matemática, o tamanho, né, essa distância, essa medição. E ela diz respeito com relação a essa medição, essa diferença aí. E, por último, ele fala sobre a tensão elétrica. A tensão elétrica, o nome já fala, tensão. O símbolo dela é um U, né? E também conhecida por diferença de potencial, DDP. Observe que muitas pessoas falam voltagem. É errado falar voltagem. O certo é dizer tensão, né? Mas é muito comum. Até mesmo o eletricista diz a voltagem aqui é 110, 220 volts, né? A unidade dela é o volt. E aqui só é uma questão que diz respeito a conceito. A letra A. Energia cinética da água dos diferentes pontos. Não. Energia cinética é a velocidade da água. Não diz respeito à velocidade. Ele diz a DTP. DDP quer dizer o quê? Diferença de potencial. Já é a sigla, ó, DDP. Diferença de potencial. Então, a tensão U, pessoal, é a diferença de potencial. Essa diferença de energia potencial ou pressão que põe a água em movimento, correto. Letra B. Diferença de energia potencial. Eu já falo, a diferença de energia potencial. O que é a tensão? A tensão, o volt, né? Que tem a unidade volt. Não dizer voltagem. Na verdade, é uma diferença de energia de 2 pontos na corrente elétrica. Essa diferença de energia potencial de um ponto para o outro é a tensão chamada de U. O símbolo dela é U. Então, a alternativa correta seria... Vamos lá para o quadro. A letra A diz energia cinética da água nos diferentes pontos. Não diz respeito à velocidade da água, né? Fazendo a analogia. Na letra B diz diferença de energia. Olha lá. Diferença
de energia, certo? Potencial. Aqui já mata a charada. O que é a DDP? Diferença de potencial. Aqui já fala. Ó. Então, atenção que o símbolo dela é o U, diz respeito à diferença de energia potencial, que é em dois pontos diversos. Ou também a pressão que põe a água em movimento, fazendo a analogia. É só isso. Pode começar. Bem, pessoal, essa questão aqui é parecida com aquela de função que teve lá em matemática. Né? Inclusive, é também função. Lá na cinemática, em física, tem assuntos que quase todos os assuntos lá em cinemática é uma função de primeiro ou de segundo grau. Né? Então, neste caso aqui é uma função de primeiro grau, parecida com aquela questão que nós resolvemos lá em matemática. E a função é a seguinte, ó, V igual a 30 menos 2t. Muito parecida com aquela que a gente resolveu. Só que aqui o V lá era volume, né, em litros. Aqui é velocidade. Aqui o V tem outro significado. O T aqui continua sendo tempo, só que é em segundos. A velocidade é metros por segundo e o tempo é em segundos. Professor, como é que eu sei que aqui o V e o T tem essas unidades? É porque lá na questão diz que é no SI. O que significa SI? Sistema Internacional de Medidas. Há um padrão de unidades que se utiliza. Né? Um exemplo é trabalho, lá é joule. Né? Então, neste caso aqui, o tempo é em segundos. A velocidade é metros por segundos. Ok? Então, é uma questão simples porque é só apenas uma função e que a gente vai precisar substituir o valor e fazer o cálculo. A pergunta é a seguinte: um veículo em movimento adquire velocidade representada pela função V igual a 30 menos 2t no SI. Nessas condições, a velocidade do veículo decorridos 2,5 segundos, após 2 segundos e meio. Qual é a velocidade dele? Muito simples. Qualquer que seja o tempo, se for 5 segundos, você vai substituir aqui, que nem aquela questão de matemática. Se for 10 segundos, você substitui e automaticamente você encontra, calculando, você encontra a velocidade com aquele tempo. Então, só é isso, pessoal, que a gente vai precisar fazer. Né? Então, vamos lá. 2,5 segundos, substituindo, eu calculo a velocidade, que é o que pega na questão. 30 menos 2 vezes. Lembrando que aqui tem um sinalzinho de vezes, né? 2t quer dizer que é 2 vezes t, vezes 2,5, e aí 30 menos 2 vezes 2,5 vai dar 5, né? Faz a continha separada, lá, arruma um espaçozinho na prova e faz esse cálculo. 25 metros por segundo. Tem questões de prova que às vezes eles emboluam ali, colocam quilômetro por hora. Lembre-se que isso aqui é no SI. No SI é metros por segundo. Então a resposta 25 metros por segundo, letra B. E aí, pessoal, essa é a questão, digamos assim, de física que foi mais encorpada a questão, ela dá um pouco mais de trabalho, né? É uma questão também de cinemática, né? De um trem que percorre um trajeto com velocidade escalar constante de 90 km por hora. Então ele tem velocidade de 90 km por hora. Eu pergunto para você, pelas informações que foi colocada aqui, essa é a equação de Torricelli, lá da cinemática. A equação de Torricelli, ela é típica de utilizar nessas situações, onde tem uma velocidade final, uma velocidade inicial, a aceleração e o ΔS, que é o espaço percorrido. Observe aqui que aqui não tem tempo. Ele não utiliza a medida de tempo. O tempo que ele percorreu até parar, não, ele não vai falar isso. Ele vai apenas citando a velocidade final, a inicial, a aceleração ou desaceleração, como é o caso aqui do trem, e o espaço percorrido. Observem vocês que é uma equação bem prática, só que tem elevado ao quadrado. Tomar muito cuidado, é uma equação um pouco comprida e que precisa ser memorizada. A equação de Torricelli, quando entra esse tipo de situação, você precisa lembrar dessa regra. V elevado ao quadrado, velocidade final ao quadrado, que é igual velocidade inicial ao quadrado mais
2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é o espaço percorrido. Nós vamos pegar esses dados aqui e substituir para poder responder a pergunta, né? Um trem percorre um trajeto com velocidade escalar constante de 90 km por hora. Vou colocar aqui a velocidade. No caso, ele está percorrendo. É velocidade inicial. Aquele exato momento, no instante, velocidade inicial de 90 km/h, 90 km por hora. Em determinado instante, o sistema de freio do trem é acionado, provocando uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. No caso aqui, a aceleração vai ser negativa, porque é desaceleração. Se fosse aceleração, aumentando a sua velocidade, seria positiva, mas ela está diminuindo a velocidade. Portanto, a aceleração tem que ser negativa. Ela está desacelerando. Na questão não mostra menos 5, mas você precisa compreender isso antes de substituir na fórmula. Até parar. 5 metros por segundo ao quadrado até parar. Então, o trem, ele acionou o sistema de frenagem e até parar. Ou seja, qual é a velocidade final dele? Se ele parou no final, é 0. Parou. 0 km, 0 km por hora, 0 metros por segundo é a velocidade dele no final. E aí ele faz a pergunta, ponto seguido. A distância percorrida durante a frenagem foi de quanto? É aqui que ele quer. A pergunta dele é: a pergunta dele é essa daí. Qual o espaço percorrido durante a frenagem? Como nós iremos calcular isso? Professor, se o senhor prestar bem atenção, professor, vamos lembrar lá do SI, que é o Sistema Internacional. A aceleração tem que ser metros por segundo ao quadrado, está aqui. Mas a velocidade está em km por hora. Não deveria ser em metros por segundo? Correto, deveria. A gente tem que transformar isso aí em metros por segundo antes mesmo de substituir na fórmula. Então vamos transformar esse 90 km por hora em metros por segundo. Você vai fazer o quê? Pegar o 90 e dividir, usando aquela regrinha bem fácil, dividir por 3,6. Faz a divisão de 90 por 3,6, anda a vírgula, acrescenta 0, né? Vai ficar aqui 2, 2 vezes 36, 72, sobra 18, baixo 0, 180, 5, 5 vezes 36, 180, sobra nada. Então, olha só, pessoal, 20 metros por segundo é a velocidade de 90 km/h. Convertido, feita a conversão, 25 metros por segundo. Aí sim eu posso pegar esses dados, o 0, o 25, o 5 e calcular na equação de Torricelli o ΔS. Então vamos lá. Aqui tem as alternativas. Desculpa, eu vou ter que apagar porque eu estou sem espaço aqui para a gente poder resolver. Vamos lá na nossa resolução. Velocidade final, 0. Ele parou, então ficou 0 ao quadrado. Velocidade inicial, 25. 25 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. 2 vezes, lembrando que a aceleração é menos 5. Tem que entrar com sinal negativo lá. Vezes o ΔS. E aí nós vamos resolver essa equação aí para poder responder qual é o espaço percorrido. 0 ao quadrado é 0. 25 ao quadrado é 625. Mais vezes menos a menos. 2 vezes 5, 10. Então vai ficar 10 ΔS. E aí a conta está se acabando. Está negativo aqui, a gente passa para o primeiro membro e fica positivo, né? Então vai ficar 10 ΔS. Eu peguei isso aqui, passei para o primeiro membro, ficou positivo. E aqui no segundo membro ficou só o 625. Finalmente, está multiplicando, ele passa dividindo. 625 dividido para 10, 62,5 metros. Alternativa correta, letra E. Ok? É isso aí, pessoal. Bom, a última questão de física é constante elástica, né?
Uma mola de constante elástica, K, 800 Newton por metro, né? Newtons por metro, é comprimida 5 centímetros. Então é uma mola que ela foi comprimida 5 centímetros. Imagine aí, você tem uma mola e ela foi... Essa minha mola ficou perfeita. Essa mola ela foi comprimida 5 centímetros. Ela ficou bem mais perto. Ela estava mais... Essa diferença de 5 centímetros. É isso que ele está se referindo aí. Então, uma mola de constante elástica 800 Newton por metro é comprimida 5 centímetros. Desse modo, sua energia potencial elástica será igual a... Aí é mais uma questão de física, como eu tinha dito, você precisa saber da fórmula. E a fórmula dela é essa. Energia potencial elástica é K, que é a constante elástica, vezes a quantidade que ela foi comprimida, ela foi esticada, né? Elevado ao quadrado dividido por 2. É kx ao quadrado. Kx quadrado por 2. Kx quadrado por 2. Essa kx quadrado por 2 é a energia potencial. Então você vai saber qual é a energia potencial dessa mola apenas substituindo esses valores e calculando. Só que antes de substituir, a gente tem que perceber que aqui está se referindo ao quê? Aqui está se referindo a metros, newtons por metros. Né? E aqui, a quantidade que ela foi comprimida foi 5 centímetros. A gente vai ter que fazer o quê? Transformar em metros. A gente não pode substituir na fórmula com unidades diferentes. Então precisa fazer a conversão. 5 centímetros a gente pode fazer de uma forma mais rápida. 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Transformando em notação científica. Também, se quiser, você pode colocar 0,05 metro. É a mesma coisa. Eu estou colocando assim porque eu vou elevar ao quadrado e eu prefiro utilizar na forma de notação científica. Tá? Pode utilizar assim também. Na notação científica é mais fácil para fazer a conta matemática. Então vai ficar energia potencial elástica, 800 vezes x, 5 vezes 10 elevado a menos 2, elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Apenas fazer essa continha. Quem tem dificuldade com notação científica, se não quiser usar a notação científica, pode usar o número na forma decimal. Não tem problema, tá? Só que fica mais difícil para você fazer a continha. Se você aprender isso aqui, fica bem mais fácil. Então, olha só, 800 vezes, vamos resolver a potência, 5 ao quadrado dá 25, vezes 10 elevado a menos 2, você multiplica aqui, ó, menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4. Tudo isso dividido por 2. Energia potencial é igual. Aqui, ó, você pode pegar 800 dividido por 2, fica 400, para ficar mais fácil, vezes 25, vezes 10, elevado a menos 2, menos 4. 400 vezes 25 vai dar o quê? 10.000. Correto? 400 vezes 25 vezes 4 dá 10, dá 100, desculpa, e acrescenta os 2 zeros. 25 vezes 4 dá 100 e acrescenta 2 zeros. Vezes 10 elevado a menos 4. Olha como a conta se acaba aqui, ó. 10 elevado a menos 4, se eu quiser desmanchar isso aí, eu vou ter que andar a vírgula 4 vezes para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Né? É 10.000. Eu vou andar 4 vezes para a esquerda para me desmanchar isso aqui, ó, para me acabar com essa notação científica aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. Então, qual é a nossa resposta da energia potencial? 1 joule. Bom, meus amigos, aqui é a primeira questão de química. Uma determinada marca de tintura para cabelos possui uma concentração de 7% em massa de hidróxido de amônio. Então, ela tem 7% em massa de NH4OH, hidróxido de amônio. O OH é hidróxido,
amônio, hidróxido de amônio. Se ele tem 7% em massa, quer dizer que ele não é puro, só tem apenas 7%. 50 gramas de NH4OH, quantas moléculas vai ter de hidróxido de amônio? O que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que calcular apenas 7% em massa de 50 gramas e aí montar aquela regrinha utilizando a constante de Avogadro para calcular quantas moléculas tem. Então, vamos lá. Primeiro vamos calcular 7% de 50 gramas, porque tem tudo isso aqui, né, com 7% em massa. 50 gramas, então vamos calcular. 7%, pode usar uma regrinha de 3 se quiser, né? 50 gramas está para 100%. Eu quero saber apenas 7%, quantas gramas nós temos. Fazendo essa continha aí, para a gente não perder muito tempo, né? Então vamos ter 3,5 gramas de NH4OH. Então se tem apenas 7% de pureza, nós fazemos essa continha aqui, ó. 7 vezes 5, 350, dividido para 100 vai dar 3,5 gramas. Essa quantidade aqui vai ter quantas moléculas de NH4OH, de hidróxido de amônio? Então nós vamos fazer lá, utilizando primeiro, para mim saber fazer a quantidade de moléculas, eu preciso utilizar as massas atômicas e calcular qual é a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol de hidróxido de amônio. É assim que a gente aprendeu de sala. Acho que vocês lembram. Vamos lá, calculando. Se eu tenho 1 de nitrogênio, vai dar 14. Mais, eu tenho 4 de hidrogênio, 4 vezes 1, vai dar mais 4. Mais, eu tenho 1 de oxigênio, que é 16. Mais, eu tenho mais 1 de hidrogênio aqui, mais 1. Aqui eu vou calcular a massa molar, utilizando a massa atômica de cada um dos elementos, de cada um dos átomos. Então aqui vai dar 18, né? Melhor aqui, 30, 34, 35. Então a massa molar dele vai ser 35 gramas por mol. Ou seja, 1 mol tem 35 gramas. 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E aí a gente vai montar a regrinha de 3. Vamos lá. Vai ficar como? A nossa regrinha de 3 vai ficar 35 gramas vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de NH4OH. Eu quero saber apenas 3,5 gramas. 3,5 gramas, nós teremos quantas moléculas? Essa é a questão, digamos assim, mais complexa que tinha lá de química, tá? O restante é bem mais fácil, é mais conceito. A gente vai ver, então, multiplica aqui, ó, cruzado, é diretamente proporcional. Diminuir a quantidade de massa, com certeza vai diminuir a quantidade de moléculas. Então vai ficar 35x igual a 3,5 vezes 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 5, 30. 21. 21 vezes 10 elevado a 23. Está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Vai ficar 21 vezes 10 elevado a 23. Tudo isso dividido para 35. 21 dividido para 35, vamos lá. Vai dar o quê? 0,6. 21 dividido para 35, 0,6. Vezes 10 elevado a 23 moléculas. Que é a resposta que está lá. Essa é a quantidade de moléculas. Professor, não era para mim andar a vírgula e diminuir 1 aqui para ficar 6 vezes 10 elevado a 22? Essa é a fórmula da notação científica que convencionalmente é utilizada. Só que a banca, ela não pediu para que você andasse a vírgula. É tanto que lá nas alternativas tem essa resposta aqui, que é a alternativa D. Isso. Alternativa D. A resposta, alternativa D. Essa é a mais difícil que tinha na prova de Química. Valeu. Na tabela periódica, diversos elementos aparecem com uma massa atômica contendo uma parte fracionária, como o carbono 12,0107
U, que é a unidade de massa atômica. E o hidrogênio, 1,00794 U. Lembrando que esse U é a unidade de massa atômica. Isso é o que está lá na tabela periódica, gente. Isso aí é a forma que está na tabela. Quando você olha lá na tabela periódica, tem esses números, que geralmente a gente utiliza eles na forma aproximada. A gente coloca 12, no caso do hidrogênio a gente coloca só 1. Mas aí na tabela periódica tem esses números decimais. E é isso que ele vai perguntar na questão. Assinale a alternativa que apresenta a correta justificativa para este fato. O fato de aquela massa atômica que contém na tabela periódica está com esses números decimais. Letra A. A massa atômica leva em consideração a massa dos elétrons do átomo? Essa daí não. Tá? Até porque os elétrons no átomo, eles são irrisórios, os valores dele, né? São irrelevantes. São tão pequenos que não são considerados. A letra B. A massa atômica leva em consideração a diferença de massa entre os prótons e os nêutrons no núcleo atômico? Também não. Isso aí não tem nada a ver. A diferença entre massa dos prótons e nêutrons é o número de... essa diferença aí, ele não quer dizer nada a ver com a massa atômica. A massa, inclusive, é a soma dos prótons com nêutrons. A letra C. A massa atômica leva em consideração a massa do núcleo ponderada pela ocorrência dos diferentes isótopos daquele elemento? Olha só o que diz a letra C. A massa atômica leva em consideração a massa do núcleo. O que tem no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Fora do núcleo são os elétrons. Isso está correto até aí. Ponderada. O que quer dizer ponderada? Que faz-se um cálculo matemático ponderado, né? Ponderando, considerando os isótopos que tem na natureza. É um cálculo matemático que considera os diferentes isótopos. Quantas vezes nós falamos dentro de sala sobre os isótopos, né? E sempre enfatizamos os isótopos do carbono, carbono 12, 13 e 14. Aqueles números que estão lá em cima, no enunciado da questão do carbono 12,0107, é uma média ponderada considerando os 3 isótopos na natureza e as suas porcentagens na natureza. Então a letra C é a letra correta, porque é a massa atômica, levando em consideração o que tem no núcleo do átomo, né, a massa do núcleo, e ponderado, uma média ponderada da ocorrência dos diferentes isótopos daquele elemento. O princípio ativo da maioria dos antiácidos é o hidróxido de magnésio, que reage com o ácido clorídrico presente naturalmente no estômago, neutralizando-o. Assinale a alternativa que apresenta a correta equação estequiométrica dessa reação química. Essa questão ela é bem simples e fácil se você lembrar daquilo que nós falamos dentro de sala de aula, sobre tomar um antiácido, né, para neutralizar o ácido que tem no nosso estômago. Nós falamos várias vezes que o ácido clorídrico que temos no nosso estômago, eu nem coloquei a continuação da equação porque nem precisava. Aqui, ó, não é HClO, HClO3 também não é, HClO2 também não é. O único que é o ácido clorídrico que é representado por qual é a fórmula? HCl. Até disse dentro de sala de aula que ele lá no estômago ele está dessa forma aqui, ó, né? Na forma de íons. E aí o ácido clorídrico é este aqui, o HCl. Esse 2 aqui só é o coeficiente da equação. São 2 moléculas de HCl. Então, se você olhar nas alternativas, a única que tem HCl é a letra B. Ó. Todos aqui que tem aqui do lado esquerdo é hidróxido de magnésio, que a gente já conhece. Hidróxido de magnésio, que é antiácido, né? Você está com acidez, toma uma magnésiazinha ali, né? Esse hidróxido de magnésio é a magnésia, né? Que às vezes tem também tem comprimido também, se você quiser, compra na farmácia em forma de comprimido. Então, das alternativas, Abraão, aqui a única que tem o ácido clorídrico é esse aqui. Cloroso, clórico, clorito também não é. Perclórico, perclorato, nada disso aí, né? O ácido clórico aqui, o ácido cloroso. O único que tem ácido clorídrico é o HCl, alternativa B. Essa estava moleza.
Bem, pessoal, então para a gente finalizar a última questão de química, falando aí sobre Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, né, o francês. Estudou as reações de combustão e calcinação de materiais, constatando que muitas vezes o produto final tinha maior massa que o produto antes da combustão. O que tem depois, desculpa, o produto estava maior do que o que tinha antes. Percebendo a participação dos gases da atmosfera nesses processos químicos. Isto o levou a formular a lei que atualmente leva seu nome, que é a Lei de Lavoisier. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o que postula esta lei. Nós falamos várias vezes dentro de sala de aula, turma, sobre a Lei de Lavoisier e de Proust, né? A Lei de Lavoisier, ela só diz respeito à letra B. Nada das outras vai dar conforme o que ele tinha dito. A Lei de Lavoisier, que foi poetizada. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso foi poetizado, mas a regra dele mesmo é que a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes num sistema fechado. Correto? Então, a letra A diz: a energia cinética dos gases é constante em um processo químico. Nada a ver. A letra B: a massa é conservada durante uma reação química. Aí é o que está dizendo. O que tem depois, ou seja, no produto, é para dar igual o que tem antes. A massa é conservada. Letra B. Questão bem simples, tá? Quero só enfatizar, agradecer a todos os nossos caros concurseiros, agradecer ao Fábio Diniz, ao Joca, ao Abraão, que está dando esse apoio técnico aqui, um cara um monstro da informática, está aqui comigo aqui na minha casa. E agradeço muito pela atenção que ele deu aqui a tarde toda para a gente bolar essa live. E agradecer aos alunos e dizer para vocês que todas essas questões que foram colocadas são da banca, a banca que vai realizar o concurso. Tá? Então, até a próxima aula. Boa sorte a todos e muito obrigado.